O Bahia é o mundo. Bahia e Fluminense se enfrentaram pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida foi em Salvador, na casa do Bahia, e o time da casa venceu por 1-0 com um gol de Luciano Juba ali aos 40 minutos do segundo tempo, né? Já no finalzinho da partida, numa bobeada da defesa do Fluminense. E essa vitória não refletiu o que foi a partida, né? Até uma partida que teve muitas polêmicas, né? Teve pênalti anulado, teve possíveis pênaltis, né? Pênaltis não marcados, possíveis porque foram lances de toque de mão. E assim como aconteceu entre Vasco e Botafogo, né, naquele chute do Vasco que bateu na mão ou no braço do defensor do Botafogo, hoje aconteceu e aconteceu duas vezes, uma para cada lado, uma para o Bahia, né, e outra para o Fluminense ali no finalzinho da partida. O juiz, inclusive, o Rafael Claus, chegou a marcar esse pênalti, mas o VAR ele chamou e o pênalti não foi marcado, né? E essa vitória do Bahia é muito importante porque o confronto será decidido no Maracanã, na casa do Fluminense, e sair com a vantagem de casa é muito importante. Agora vamos falar da partida, né? O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, mas não teve chances, né, muitas chances claras de gol. O Bahia ele conseguiu dominar principalmente a esquerda, né, o seu lado esquerdo, mas pecava muito na hora da infiltração, e a defesa do Fluminense estava um pouco melhor, né? Estava bem postada naquele momento da partida, mas o tempo foi passando e o Fluminense acabou revertendo essa situação e acabou dominando um pouco mais a partida, né? Segurou um pouco mais a bola, conseguiu ali fazer boas jogadas, bons lances, até que veio o gol do Kevin Serna, que foi anulado pela arbitragem, né? Foi anulado porque supostamente, e vocês vão entender porque eu estou dizendo supostamente, ele estava impedido. Mas se vocês procurarem aí na internet, né, a linha que foi traçada do VAR é uma linha que dá para você interpretar de outra forma, né? Dá para ver ali que o pé do Serna, uma parte do pé, uma parte da frente ali da chuteira dele, até que dá para dizer que estava um pouco mais à frente, mas é coisa de dedo. E o Fluminense terminou o primeiro tempo dominando, né? E chegou inclusive a perder o Samuel Xavier ali, que sofreu uma lesão, mas enfim, isso é assunto para o DM do Fluminense. No segundo tempo só deu Fluminense, o Fluminense um pouco mais ligado na partida, até que vieram as substituições do Renato Gaúcho, e essas substituições elas meio que reduziram, vamos assim dizer, o poder de fogo que o Fluminense estava imprimindo ali no final do primeiro tempo e no início do segundo tempo. E com isso, o Bahia conseguiu aumentar um pouco mais a pressão, até que aos 40 minutos veio o gol ali do Luciano Juba, né, numa falha gravíssima da defesa do Fluminense, a bola lançada por Jean Lucas, né, cobrando a falta ali rápido, pegou a defesa do Fluminense desprevenida, a bola caiu no pé do Luciano Juba, que deu um drible, né, um belo drible no lateral Guga do Fluminense, e depois chutou, a bola ainda resvalou no Guga e entrou, né, enganou o goleiro Fábio. E o Bahia ainda quase que aumentou, né, quase que ampliou no final com um chute, salvo engano, do Eric Pulga. Então, essa partida, né, se a gente olhar o cômputo geral, né, da partida, a gente vai perceber que sim, foi meio que 50-50, as atuações dos dois times, mas o que manda mesmo é o resultado, né? E o resultado diz que o Bahia venceu e venceu por 1-0, e agora cabe ao Fluminense aí tentar reverter essa situação na sua própria casa, não é, lá no Rio de Janeiro. E essa partida, né, muita gente estava esperando aquele 3-3 que aconteceu no Campeonato Brasileiro, né?
Mas, enfim, não foi tão eletrizante quanto, mas foi um jogo bom, não foi um jogo tão ruim assim, né, de se assistir. Foi um jogo bom, foi um jogo com muitas chances e também com erros de arbitragens, né? E a gente vai falar um pouco aí dos erros da arbitragem. Eu avaliaria aí a atuação do Rafael Claus como, sei lá, uns 5,5, vai? É muito? Bom, fala aí nos comentários, porque teve os lances, né? Os lances polêmicos de pênalti, de possíveis pênaltis, tá? Como eu falei, o lance que bateu no braço do defensor do Fluminense e depois que bateu supostamente no braço do defensor do Bahia, no chute, salvo engano, do Soteldo. E isso mostra como que a arbitragem brasileira, ela não segue muito critérios, né? Apesar de no jogo entre Vasco e Botafogo também não ter sido marcado pênalti, em outros jogos, em outras rodadas ou em outros campeonatos, esse tipo de lance seria marcado pênalti sim. Então, onde está o critério, né? O VAR chamou, ok? Essa é a função do VAR mesmo, mas em outras situações, pênaltis dessa natureza foram marcados. Então é algo aí a se questionar a arbitragem brasileira, né? E no mais, o árbitro Rafael Claus segurou a partida, né? Como sempre, como ele sempre faz, já é o modus operandi dele, né? Nas atuações dele, né? Ele que picota muito a partida e, enfim, ele infelizmente foi também um personagem dessa partida. Não foi só o Luciano Juba que marcou o golaço, foi ele também segurando a partida, não esclarecendo, né, situações onde ele poderia e deveria esclarecer, situações dúbias ali, né, lances dúbios, ele poderia atuar um pouquinho melhor, mas enfim, esse é o padrão Rafael Claus de arbitragem. Esse foi o Plantão da Rapa. Eu peço para você deixar o seu like e deixar um comentário. É torcedor do Fluminense? O que faltou para o Fluminense vencer aí o Bahia, na casa do Bahia? É torcedor do Bahia? O que você está sentindo aí com essa vitória importante, essa vantagem importante que está levando lá para o Rio de Janeiro para a próxima partida? Peço também para você largar sua inscrição aqui no canal, para ajudar o canal e também porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!